Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí, pessoal? Beleza? Isso você já sabe. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A questão é que eu quero continuar com você a tratar dos desdobramentos disso. No bloco anterior, nós vimos que o direito ao silêncio é um dos desdobramentos do princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Princípio do nemo teneto sedetegere. Professor, mas quais são os demais desdobramentos desse princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Quais os demais desdobramentos, além do direito ao silêncio? Quer ver? Pessoal, demais desdobramentos, ó. Primeiro, o agente tem o direito, olha isso, tem o direito de não ser constrangido a confessar o crime. Pessoal, naturalmente, né? Naturalmente. O agente tem o direito de não ser constrangido a confessar o crime. Natural isso, né? Direito de não ser constrangido a confessar o crime. Tudo bem? Fácil? Anotou isso? O que mais? Segundo desdobramento. O agente, então, se não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ele está, olha isso, ele está desobrigado a dizer a verdade. Olha isso, pessoal. O agente, é isso mesmo que você escutou. Ele está desobrigado, ele não é obrigado a dizer a verdade. Ó, professor, então ele pode mentir? Anota isso, olha que curioso. Ele pode mentir. A mentira defensiva é tolerada. Olha isso. A mentira defensiva é tolerada. Se o agente está desobrigado a dizer a verdade, então ele pode mentir. A mentira defensiva é tolerada. Pessoal, anota isso. Olha que curioso. Então, se tolera a mentira, mas uma mentira defensiva, em que o agente, para não se incriminar, ele mente apenas para se defender. Defensiva só. Daqui a pouco você vai entender mais isso. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Professor, peraí, está parecendo que se a mentira defensiva é tolerada, então é possível mentir. Então você quer me dizer, professor, que a mentira é um direito? Olha isso, galera. Olha a minha pergunta aqui. Olha sobre essa. Mentira, então, é direito? O agente tem direito de mentir? Pessoal, cuidado com isso. Eu não falei direito de mentir. Não há esse direito. Direito não. A mentira é apenas tolerada, não é direito. Cuidado com isso. A mentira não é direito. Então aqui, ó. Mentira é direito? Não é direito. Ela é apenas tolerada, desde que defensiva. A mentira defensiva é tolerada. Então a mentira é tolerada, desde que defensiva. Mas não é direito. Direito não. Em lugar nenhum está previsto esse direito. Por favor. Eu falei para você esperar um pouquinho, né?
Eu disse que a mentira defensiva é tolerada. Aí a prova te pergunta assim, doutor, você pode me explicar, então, o que se entende por mentira agressiva? Galera, olha isso aqui. Olha uma atenção, hein? E o que se entende por mentira agressiva? Galera, isso já caiu até em prova oral de concurso. Para delegado, promotor, para juiz. Doutor, me explica aí o que são as mentiras agressivas. Você olha essa expressão, você até assusta, né? Mas é simples, galera. Simples. O que é mentira agressiva? É aquela em que o agente, para não se autoincriminar, ele mente. Mas veja, ele não mente apenas para se defender, como eu disse. Ele mente de que maneira? Se livra, mentindo e ao mesmo tempo imputando crime a alguém que ele sabe que é inocente. Aí, galera, essa é a tal da mentira agressiva. É o sujeito mentir para não se incriminar. Tudo bem? A questão é que ele vai além. Ele aproveita o momento em que está mentindo para não se incriminar e vai além, porque ele mente e acaba uma mentira que culmina numa imputação de crime a alguém sabidamente inocente. Tá vendo isso? Então ele mente atacando alguém. Ele mente imputando crime a alguém que ele sabe inocente. Pessoal, essa é a mentira agressiva. E veja, a mentira agressiva, então, pode acabar culminando até mesmo no crime de denunciação caluniosa. Porque o sujeito mente imputando crime a alguém sabidamente inocente. Então ele comete calúnia. Veja, ele comete calúnia. E a calúnia aí pode ser um meio que pode levar à denunciação caluniosa. Então, pessoal, nós podemos concluir o quê? Que a mentira agressiva não é tolerada. Não é tolerada. Tudo bem? Então, no nosso ordenamento, para comer de conversa, mentira não é direito. Ela é apenas tolerada. E desde que defensiva. Se for uma mentira agressiva, ela não é tolerada. Sequer é tolerada. Porque o agente mente agredindo, vamos dizer assim. Ele mente imputando crime a alguém sabidamente inocente. Podendo isso culminar em denunciação caluniosa. Aí não, isso não é tolerado. Entendeu isso? Olha que interessante. Fácil, tranquilo? Maravilha. O que mais, pessoal? Olha aqui, ó. O que mais que eu preparei para você e que as provas adoram explorar? Olha esse cuidado. Olha isso, pessoal. Cai na sua prova assim, ó. Um determinado sujeito em situação de autodefesa, o que ele faz? Ele, perante a autoridade policial, ele atribui a ele mesmo falsa identidade numa situação de autodefesa. Pode isso, galera? Não. Cuidado com isso. É outro detalhe que você não pode esquecer. Súmula 522 do STJ. Que diz a súmula?
A conduta, olha agora, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é uma conduta típica, galera. É crime fazer isso. Artigo 307 do Código Penal. Crime de falsa identidade. Ainda que o agente esteja numa situação de alegada autodefesa. Não pode fazer isso. Tudo bem? Súmula 522 do STJ. A conduta, então anota, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica. É crime. Artigo 307 do Código Penal. Ainda que numa situação de alegada autodefesa. Enxergou isso? Olha que interessante. Pessoal, essa súmula simplesmente despenca em prova. Tá bom? Fácil. Ótimo. Veja, além do direito ao silêncio, eu trouxe para você mais 2 desdobramentos do Nemo Teneto. 2 desdobramentos de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O direito de não ser constrangido a confessar o crime e a não obrigação de dizer a verdade, a mentira defensiva é tolerada. Professor, tem mais desdobramento? Tem. Olha o terceiro desdobramento. E último. Pessoal, e é o mais rico. Olha isso. O agente também tem o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. Olha isso, galera. Então, como decorrência também, como desdobramento também, de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, nós também temos o direito, a gente tem o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. Entendeu isso, galera? Como é que é, professor? Então, o agente tem o direito de não praticar nenhum comportamento ativo que possa incriminá-lo. Pessoal, ou seja, vê se não faz sentido. Ó, faz sentido. Quer ver? Veja. Então, se a produção de uma prova, se para produzir uma prova, o pressuposto para a produção dessa prova for um comportamento ativo por parte do sujeito, ele tem que consentir. Ele tem que consentir. Porque, veja, ele tem o direito de não querer praticar comportamentos ativos que possam incriminá-lo. Então, se para a produção de uma prova, o pressuposto for uma ação por parte do agente, ele tem que consentir. Professor, me dá exemplo. Quer ver? Anota. Acareação, reconstituição de crime. Olha agora, do dia a dia, todo mundo vê isso, nas blitz. Bafômetro, galera. Então veja, você concorda que tanto no procedimento da acareação, no procedimento de reconstituição de crime, no bafômetro, são meios de prova que tem como pressuposto uma ação por parte do agente. Olha o bafômetro. Para essa prova ser produzida, o agente tem que ir lá soprar. Não é? Então, veja, uma prova cuja produção tem como pressuposto uma ação por parte do agente. Quando é assim, ele tem que consentir. E se ele não consentir, não tem o que fazer. Ele tem esse direito.
O agente tem direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. Entendeu isso? Então, os clássicos exemplos. Acareação, reconstrução de crime, bafômetro. O agente tem o direito de não querer participar de uma reconstituição de crime se ele entender que isso pode incriminar ele. Tudo bem. Então, como é que é? A produção de prova que tem como pressuposto uma ação por parte do agente depende do seu consentimento. Ele pode não querer consentir, ele tem esse direito. Ele tem o direito de não praticar comportamentos ativos que possam incriminá-lo. Entendeu isso? Fácil. Olha isso, galera. Imagina você na sua prova escrevendo tudo isso. Tá bom? E aí, linkando uma coisa na outra. Olha o meu atenção. Olha agora. Linkando com o desdobramento 3. Olha isso. Os tribunais superiores têm decidido o quê? Têm decidido ser decorrência lógica. Decorrência lógica dessa garantia o direito de não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva. Olha isso, pessoal. Então, o que os tribunais superiores têm decidido? Olha, é decorrência lógica do fato de que o agente não é obrigado a adotar comportamentos ativos que possam incriminá-lo. Não é isso que você anotou? Isso. O agente não é obrigado a adotar comportamentos ativos que possam incriminá-lo. Como decorrência disso, ele também, então, naturalmente, não é obrigado, ele não é obrigado a produzir provas invasivas. Ele tem o direito de não produzir provas invasivas. Os tribunais superiores, então, têm decidido ser decorrência lógica dessa garantia o direito, então, do agente de não produzir nenhuma prova incriminadora que seja invasiva. Professor, mas peraí, você pode me explicar, em outras palavras, para eu entender, o que é isso? O que é prova invasiva? Eu não só vou te explicar o que é prova invasiva, como eu vou diferenciar da prova não invasiva. Olha como eu mostrei para você aqui. Ó. Você não pode confundir prova invasiva. Você não pode confundir prova invasiva com prova não invasiva. Você não pode confundir. Galera, veja. Ó. Prova invasiva, anota, é aquela que é obtida por meio da extração de parte do corpo humano. Olha isso. Então, o que é prova invasiva? Prova invasiva é aquela obtida por meio da extração de parte do corpo humano. Então, vê se você concorda. Se prova invasiva é aquela obtida por meio da extração de parte do corpo humano, veja, então, o agente tem que consentir, né? Ele tem que consentir. Quer ver um exemplo? Imagina a coleta de material genético. Aí. Para que as autoridades possam colher material genético de um suspeito, de um investigado, de um acusado, ele tem que consentir. Isso é prova invasiva. O que é prova invasiva, então? É aquela obtida por meio da extração de parte do corpo humano.
Para que eu possa produzir uma prova desse tipo, o agente tem que consentir. Exemplo, coleta de material genético. E ele tem direito de não consentir com isso. É o que eu falei para você. Os tribunais superiores têm decidido ser decorrência lógica da garantia de que ninguém é obrigado a adotar comportamentos ativos que possam incriminá-lo, é decorrência disso o direito de não produzir nenhuma prova invasiva. Então, em se tratando, por exemplo, de coleta de material genético, o agente tem que consentir. Tudo bem? Entendeu isso? Agora, o que é a prova não invasiva? Pessoal, a prova não invasiva, ela é muito mais tranquila. Ela é plenamente possível. É fácil a sua obtenção. Por quê? Porque a prova não invasiva não implica em extração de parte do corpo humano. A prova não invasiva, por isso não invasiva, não implica em extração de parte do corpo humano, não implica. Então, é uma prova que pode muito bem ser colhida, ser utilizada, independentemente do consentimento do agente. Independentemente do seu consentimento. Porque não implica em extração de parte do corpo. Eu estou lidando, galera, com elementos que já estão desprendidos do corpo. Então não implica em extração de parte do corpo, porque são elementos que já estão desprendidos. As autoridades podem muito bem colher e utilizar sem o consentimento do agente. Quer ver? Parece aquelas séries de investigação, mas isso existe. Imagina. A polícia está investigando alguém e ela notou, ao separar o local do crime, ao fechá-lo ali, por questão de preservar as provas, os elementos, a polícia detecta que tem uma bituca de cigarro ali no chão. A polícia pode ir lá pegar essa bituca e fazer uma perícia e achar a saliva do cara lá? Sim. Mas já está desprendida a saliva, está lá na bituca. Beleza. A polícia quer periciar um copo d'água em que o suspeito teria bebido. A saliva dele está no copo. A polícia pode pegar esse copo para averiguar, para pesquisar a saliva ali? Sim. O que mais? Imagina na cena do crime, os investigadores se deparam com um fio de cabelo no travesseiro. Pode pegar esse fio de cabelo e periciar para ver se é do suspeito? Sim. Aí. Provas não invasivas. Não implicam em extração de parte do corpo, porque são elementos já desprendidos do corpo. Então são provas, são elementos que podem muito bem ser colhidos e utilizados, independentemente do consentimento do agente. Ele não precisa consentir com isso. Já estava desprendido do corpo dele mesmo. Olha que interessante, galera. Entendeu isso? Parece filme, né? Mas isso existe. Então é só você lembrar. Provas não invasivas. Lembra da bituca de cigarro. Lembra da saliva no copo de água. Lembra do fio de cabelo que está lá no travesseiro. Olha que curioso. Fácil, pessoal. Enxergou isso? Tranquilo? Galera, com isso, então, eu encerro a nossa análise a respeito do Nemo Teneto Sedepegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Todos os seus desdobramentos, todos os detalhes. Se você gostou disso, já vai deixando o seu like, o seu comentário. Inscreva-se no canal.
E te digo mais. Manda mensagem para mim também no Instagram. Manda mensagem para mim no meu direct. Anota. @JoaquimFilhoPenal. Eu estou te esperando. Não só aqui no YouTube, como meu inscrito. Você participando, deixando like, comentário. Mas me manda um direct lá no Instagram. Estou te esperando lá também. @JoaquimFilhoPenal. Ok, pessoal? Tranquilo isso? Bons estudos, hein? Abraço.